Polícia Militar foi acionada em virtude de um corpo que foi encontrado próximo à linha férrea, no bairro Engenho Serra. A Polícia Militar compareceu ao local dos fatos, acionou a perícia, encontrou um homem, né, com sinais de atropelamento pela composição férrea. Após os trabalhos periciais, né, a gente não conseguiu identificar também quem seria essa vítima, e as lesões que a gente encontrou lá no dia, elas eram compatíveis com atropelamento. Então, como não havia identificação de vítima e nenhuma outra informação que apontasse para um caminho diverso, a gente finalizou, né, a ocorrência como encontro de cadáver. Posteriormente, né, após fechado o boletim de ocorrência, parentes, né, dessa vítima reconheceram esse corpo e deram a indicação, né, de que ele teria saído de casa na noite anterior com uma moto para encontrar um outro rapaz. Então, a gente entendeu, né, via que essa moto ainda não tinha sido encontrada e que possivelmente poderia ter ocorrido um crime ali. Posteriormente, o trabalho da Polícia Civil encontrou uma cápsula, né, no interior do crânio dessa vítima, e o que apontou para um caso de crime. E na manhã de hoje, após informações que chegaram pelo 90, nós recebemos a informação de onde estaria a moto da vítima, que essa moto estaria sendo desmontada e sendo anunciada. De posse dessa informação, o Polícia Militar deslocou até esse endereço, chegou, constatou que a moto estava parada, né, no fundo da residência, e já estava parcialmente desmontada, inclusive com o chassi riscado. De posse desses fatos, né, fizemos a prisão do indivíduo que já estava lá para negociar a moto. Segundo ele informou que pegou essa moto com outro menor na sexta-feira, que teria cometido o crime de homicídio, e cooptou ele a arrastar o corpo até a linha férrea. Após ele passar quem que seria esse suposto autor, a Polícia Militar já conhecia esse autor por diversas outras passagens, e em ocasiões anteriores ele se escondeu em um hotel aqui na cidade. Então, com base nessa informação, a equipe foi até esse hotel, chegou na recepção, confirmou que ele estaria lá, e aí, com um reforço policial, fomos até o quarto e fizemos a abordagem. No interior do quarto, ele foi encontrado junto com a sua mãe. No primeiro momento, a mãe dele, quando foi feita a abordagem, ela ficou sentada, ficou lá na cama, não queria ficar de pé, e posteriormente, depois que fizemos a prisão dele, a hora que ela se levantou, a gente percebeu que ela estava ocultando uma certa quantidade de droga, que foi também apreendida. Então, com base nesses fatos, né, foi feito a prisão do autor, né, foi feito. É importante salientar que contra esse menor já havia também um mandado de apreensão. Então, ele foi apreendido por esse mandado de apreensão, será apontado no REDS com o possível envolvimento dele com o homicídio que ocorreu. Foi presa também a mãe dele por corrupção de menores e associação ao tráfico, e o outro rapaz também por questão de ocultação e receptação do veículo. Então, diante, né, dessas circunstâncias de evidente situação de crime, a partir de que momento que nós entendemos que houve crime? A partir do momento em que o médico legista fez um exame cadavérico e constatou no interior do crânio da vítima um projétil de arma de fogo. A vítima havia sido, apesar de muito machucada, em razão dos ferimentos causados pela a máquina, né, a locomotiva férrea, havia suspeito que poderia ser um suicídio, né, não havia uma certeza, como poderia ser um homicídio. Mas a partir do momento que esse projétil foi encontrado no crânio da vítima, nós tivemos a certeza que o fato era um homicídio. E a partir de então, nossa equipe, da Polícia Civil, de investigadores, médicos legistas, peritos, juntamente com os policiais militares, principalmente a equipe de inteligência, começou a realizar levantamentos no intuito de identificar quem poderia ser os autores. E na data de hoje, nós tivemos a informação de que a motocicleta da vítima estava na posse de um dos autores. Foi realizada a diligência no local, a motocicleta da vítima foi arrecadada na posse de uma das pessoas que estão sendo investigadas, e agora nós
Depois, essa pessoa investigada apontou aonde havia dispensado o aparelho celular da vítima, que também foi arrecadado. E agora nós tivemos informação há 5 minutos de que a arma de fogo, uma arma de fogo, um calibre 32, um revólver calibre 32, 22, de calibre compatível com o que foi arrecadado no crânio da vítima, foi arrecadado na residência da casa de outro suspeito que está sendo investigado. E, diante dessas circunstâncias, né, a gente consegue apontar, assim, com prova muito robusta, a autoria e a materialidade do crime. E aqui é importante fazer 2 ressalvas importantes. Todos os 2 envolvidos, infelizmente, são menores infratores, ou seja, são pessoas que têm menos de 18 anos. Embora sejam 18 anos, a lei faz previsão de punição, mas nós sabemos que é uma punição legal menor, com menos intensidade. E um dos menores infratores já tem mandado de apreensão para ser internado em estabelecimento minorista, expedido pelo juiz da comarca. Então, esse já vai ser recolhido. Em relação à responsabilidade do outro, embora ele alegue que tenha sido coagido para ajudar na execução do crime, né, isso está sendo investigado, está sendo levantado, né, a mera alegação dele não é suficiente no sentido de tentar eximir a culpabilidade dele. A verdade é que o fato em si teve a participação de 2 pessoas, e tudo indica que a motivação do delito, ou do ato infracional, foi em razão de ciúmes, de um dos infratores ter relacionamento com uma moça, e a vítima havia mandado mensagens, tentado se aproximar do ponto de vista amoroso da ex-namorada de um dos investigados, ou atual namorada também que vai ser investigado. Enfim, né, um crime, um ato infracional bárbaro, nós falamos crime, mas na verdade é um ato infracional porque ele é praticado por menor, em que um dos investigados tentou ocultar o crime, né, jogando o corpo da vítima na linha férrea, deixando ele sobreposto à linha férrea, no sentido de destruir o cadáver, né, para dificultar a ação da polícia, no sentido de identificar evidências ou vestígios de uma ação criminosa, mas, felizmente, o médico legista foi muito eficiente e conseguiu achar esse projeto. Então, hoje, nós temos uma investigação muito avançada, que demonstra que ocorreu um ato infracional de homicídio doloso qualificado, que há fortes indícios de autoria praticado por 2 menores infratores e que esses fatos foram praticados, motivados por razões passionais. Eu apenas queria ressaltar mais uma vez o trabalho eficiente da Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar. Em menos de 48 horas, não só constatar, tratar-se de um crime, como apurar a autoria delitiva e realizar a apreensão dos menores e apreensão dos materiais que vão fortalecer o caderno investigativo. Então, em menos de 48 horas, sem formiga, mais uma vez, as forças de segurança dando uma resposta para a sociedade.